A Companhia Neo Yaô de Dança foi criada por Magno Godoy e por mim em 86. O que nós queríamos com essa companhia é continuar um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro, envolvendo a dança e as artes plásticas. Portanto, se você assiste um trabalho do Magno Godoy ou meu, é possível que você identifique movimentos, situações, dramaticidade próprios de um estilo, que é o mais interessante. Um artista, quando tem um estilo, ele está pronto para tudo. Comunicação, ato, efeito ou o meio de comunicar. Participação, informação. Convivência, lugar de passagem de um ponto para o outro. Comunhão. As coisas acontecem mais ou menos assim. Tudo nasce quando se discutem ideias. Quebra-cabeça, pensa, raciocina, entra-se quase em desespero. Mas sim, descobri, já sei, vai dar certo, vai ficar bom. Aí se resolve de que jeito a informação deve voar. Do papel elas pegam uma carona, pode ser nas ondas do rádio, da TV, internet, ou ficar mesmo no papel, das revistas, jornais e do que mais a gente imaginar. Legal, estamos nos comunicando. Mas peraí, onde a gente faz tudo isso? No mercado de trabalho? Não, na faculdade. Pelo menos aqui na FAESA. Aqui tem TV? Tem. Aqui tem rádio? Tem. Aqui tem jornal? Tem. Tem agência de publicidade? Tá bom, já entendi. Bom, mas o mais legal de tudo isso é que os alunos do primeiro ao último período podem participar de todos esses projetos. Ou se quiser, não. Ainda assim, ele vai ter tudinho na sala de aula mesmo, já que a estrutura curricular de comunicação da FAESA trabalha em sintonia entre o prático e o teórico. Peraí, vou explicar melhor. Bem devagarzinho. Sabe aquelas matérias que a gente acha que são muito chatas? Não são, não. Aqui a gente estuda história da arte, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia. Ai, que ponto ia. Mas é legal. Essas disciplinas fazem com que a gente conheça um pouquinho melhor desse mundo redondo que a gente vive. E, portanto, ajuda a gente a se comunicar melhor. E para se comunicar, a gente tem disciplinas onde se aprende a trabalhar com rádio, televisão, jornal, revista. E também a fazer propaganda, criar estratégias, planejar e desenvolver campanhas publicitárias. Deu para entender agora? Legal. Então, em frente. Bom, retomando. Comunicação, ato ou efeito de comunicar. Participação, convivência, comunhão. Participação. Para fazer esse negócio aí de participar, é preciso ter coragem. Coragem de abrir um livro, de ler jornais, revistas, de enfrentar o papel em branco. Coragem para estar atrás e na frente das câmeras. Ninguém aprende só olhando. Cara de sono não dá, né? Já que ninguém é de ferro e esse negócio todas as vezes cansa, a gente tem aqui um monte de gente para ajudar. Os professores, em sua maioria, trabalham ou já trabalharam durante anos a fio nos mais variados veículos de comunicação e agências de publicidade. Além disso, todos estudam e são especialistas, mestres ou doutores em suas áreas. Então, não dá vontade de vir estudar aqui com a gente. E o bom é que depois de estudar na FAESA, o mercado de trabalho te espera. Quem já passou por aqui, tá lá, ó, nas rádios, TVs, agências de publicidade. E o bom é que nessa área as possibilidades são muitas. Toda empresa pública ou privada que se preze tem que ter um de nós por perto. E muitos ainda trabalham sem patrão. São aqueles caras que mal saíram da faculdade e já abriram suas próprias empresas. São produtores, agências de assessoria de comunicação, estúdios de fotografia. Pois é, sacou? Aqui a gente manda ver. Na FAESA você caminha forte rumo ao futuro. E aí, vai ficar aí sentado? Tá esperando o quê? Vem! Com a instalação de grandes empresas e a descoberta do petróleo em águas capixabas, o Espírito Santo passa por uma nova fase de crescimento.
Para orientar estes novos caminhos, um grupo de empresários se uniu e criou a organização não governamental chamada Espírito Santo em Ação. Esse movimento empresarial desenvolveu uma estratégia para esse crescimento. É o projeto Espírito Santo 2025. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Nesse bloco, vamos conversar com o diretor de Relações Corporativas da Águia Branca e coordenador do Conselho de Logística do Espírito Santo em Ação, Wagner Kiepe. Seja bem-vindo. Explique para a gente como funciona o movimento empresarial Espírito Santo em Ação. É uma ONG que foi criada há 4 anos, em um momento que o Estado passava por uma crise institucional muito forte, e alguns empresários se reuniram para começar a pensar o Estado, uma forma que poderia ter um encaminhamento melhor das coisas. E foi uma nova postura empresarial, porque se nós voltarmos ao passado, os empresários na década de 60, 70, antes do movimento político forte que nós passamos, o empresário ele atuava na política, mas voltado para os negócios dele, bem para o desenvolvimento pessoal. Depois teve um momento que o empresariado recuou completamente, se voltou para dentro das empresas, também houve um momento da crise da economia, que ele teve que dedicar muito tempo à empresa. E nós estamos vendo agora um novo momento, nesse início de milênio, onde o empresário começaram a se preocupar além das 4 paredes. Ele entender que não adianta ele cuidar só da empresa dele se ele não está bem ligado a tudo que acontece em todas as instituições. E haver uma participação dele, ele começar a atuar também nessa área. Isso aconteceu no Espírito Santo, isso aconteceu quando se criou esta ONG, Espírito Santo em Ação, que começou com 15 empresários e hoje já somos em torno de 160 executivos, e ela não é uma da empresa, ela é do executivo, como pessoa física, que ela tem como proposta principal o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo pela ética, pelas boas práticas, pela boa relação com todas as outras instituições, que não importa se é governo, outras instituições empresariais, ou sociais, ou dos trabalhadores, ela interage com todas as instituições sempre que a proposta for para desenvolver. E também para criar um certo equilíbrio em certas discussões, quando às vezes você tem apenas uma opinião, que ela pode ser uma opinião um pouco distorcida ou trazendo alguns interesses por trás disso. Então, o Espírito Santo em Ação se posiciona esclarecendo e dando a tua posição dentro daquilo que ela pensa e que ela entende que realmente são aqueles fatos. Qual o principal objetivo do Espírito Santo em Ação? É exatamente esse. Ele começou pensando primeiro nas questões que as instituições, quando as instituições estavam totalmente debilitadas no Espírito Santo, as instituições governamentais, e começou apenas na questão da ética, como é que você podia criar um novo Estado, como é que nós podíamos sair dessa crise, mas a partir daí, através de pessoas como o professor Calimã, um brilhante executivo e acadêmico, quando ele achou que podia fazer mais por isso. Então, a partir daí se organizou essa instituição, essa ONG, criando os arranjos produtivos e os comitês. Então, hoje são 4 comitês e são 10 conselhos operacionais. Esses conselhos, eles atuam de acordo com o arranjo produtivo. Nós temos o conselho de calçado e vestuário, nós temos o conselho de rochas, conselho pecuária, logística, você contempla praticamente todo o segmento florestal, quer dizer, praticamente todo o segmento. E também tem os comitês da ética e da cidadania, comitê de economia, então tem os outros comitês que fecha bem toda a atuação, faltando alguns conselhos e comitês a ser constituídos. Então, essa organização toda,
ela passou a abranger praticamente todo o setor da economia do Espírito Santo. E ela não tem uma formatação de uma instituição, por exemplo, sindical ou de uma federação, onde ela tem um corte vertical naquela economia. Ela reúne todo o arranjo produtivo, ela tem um tratamento horizontal. Exemplo, a floresta, o florestal, ele trata de quem planta, de quem opera na logística, de quem produz papel, de quem produz móveis. Então, é todos os players envolvidos naquele arranjo tão contemplado nesse conselho, que são 15 membros cada conselho. O que é o projeto Espírito Santo 2025? Olha, isso aí foi, acho que um grande salto e uma grande contribuição que o Espírito Santo em Ação conseguiu desenvolver junto com o governo do Estado do Espírito Santo e com a parceria da Petrobras. Então, foi um momento interessante também, porque se desenvolveu no Espírito Santo, digo de passagem, é o único estado da federação nesse momento onde tem um planejamento de 20 anos, uma visão de longo prazo e de uma forma muito bem estruturada. Então, isso deveu-se à iniciativa da Secretaria de Planejamento, através do secretário Guilherme Dias, apoiado pelo governador Paulo Artung, e que os empresários também, que já vinham com a proposta parecida, juntou-se essa ideia. A Petrobras, foi levado o projeto à Petrobras, que se dispôs a bancar o custo desse projeto. Então, nós tivemos, durante 6 a 8 meses, toda a coleta de dados, visitando, tendo informações de outros casos de sucesso, onde resolveu cada problema, usando outros países, outras cidades como benchmark, e isso chegou a esse plano, que é um plano bastante forte e consistente, né, que nós temos conhecimento hoje. Como surgiu a ideia de fazer esse plano? Olha, ele surgiu, teve o momento principal, que foi da Secretaria de Planejamento. E nós, do movimento empresarial, tínhamos visitado o PELT Bahia, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte da Bahia, onde nós trouxemos ao governador também a necessidade de fazer esse planejamento. E isso, quando nós fomos conversar com o governador junto ao secretário de Planejamento, ele já estava bem encaminhado nessa solução. Então, nós juntamos aí a força do governo com a iniciativa privada, e nessa articulação nós chegamos ao 2025. Quais foram as áreas econômicas do Estado pensadas no projeto ES 2025? Olha, praticamente não, todas as áreas foram contempladas. O que se pensou nesse momento e se desenvolveu é o que nós queríamos, onde que nós queremos estar daqui a 20 anos. Então, para isso, estabeleceu-se as metas, né? O que nós queremos do Espírito Santo em 2025? Um Estado que tenha a 5ª posição na economia nacional, um Estado que não tenha mais pessoas analfabetas, que você tenha uma inclusão social. Então, nós estabelecemos essa visão. Da visão, estabelecemos as metas para poder medir, porque se você não tem também medidores, você não consegue, pode ficar no sonho. Então, estabelecemos as metas, algumas de 5 anos, 10 anos, 15, e outras que nós só chegaremos só atingiremos em 2025. Bem, para isso também, então, criou que estratégia que seria adotada. Então, foi estabelecida 11 estratégias, que passa desde o desenvolvimento de capital humano, da inclusão social, a redução da violência, que é um problema sério que nós temos, o equilíbrio do desenvolvimento entre capital, interior e litoral. Nós temos 3 realidades no Espírito Santo, apesar de ser um estado pequeno. Então, tem que haver um equilíbrio nesse desenvolvimento, porque senão a área metropolitana fica insuportável também, e um esvaziamento também das outras regiões. Também uma recuperação e conservação dos recursos naturais, quer dizer, houve uma preocupação nessas questões todas. Agregar valor à produção, esse é um outro dado importante. O Espírito Santo hoje, apenas 16 tipos de produto contempla 90% da produção. O que se pretende? Transformar isso em 35 produtos diferentes que venha a atender. Então, para isso, você vai ter que agregar valor a outros produtos, trazer novas
indústria para o Espírito Santo, onde você possa ter um desenvolvimento mais sustentável, porque com 16 apenas, e esse de baixo valor agregado, nós somos muito fornecedores de matéria-prima, o café sai daqui com matéria-prima, a placa de aço também sai com matéria-prima, a celulose. Então, se você vê os nossos grandes lista os principais produtos da nossa lista, eles são de baixo valor agregado. Nós precisamos diversificar e agregar mais valor à produção para ter uma exportação, não ser o maior exportador em tonelagem, mas também ser um grande exportador em valor agregado. Você falou do café. Apesar das novas e boas descobertas econômicas no Estado, a cafeicultura ainda é um dos carros-chefes da nossa economia. De que maneira o plano contempla essa atividade? Continuar esse incentivo que já começou a acontecer nos últimos anos em você produzir um café de qualidade. Nessa linha, né, de agregar valor ao produto. Porque hoje nós temos um fato interessante. O Brasil é um dos grandes produtores de café. A Alemanha é um dos grandes vendedores de café e não tem um pé de café. Por quê? Porque eles agregam valor ao produto que passa por lá. Então, por que não fazer isso no Espírito Santo e criar aqui uma marca Espírito Santo de café? Onde o café, hoje o pessoal lá fora conhece o café de Santos. Por que não conhecer o café do Espírito Santo? Para isso tem que agregar valor através de tecnologia, desenvolvimento, que é um trabalho que através da Secretaria de Agricultura já vem fazendo, mas que tem muito para fazer. Como o projeto pretende contribuir para o desenvolvimento da gestão de recursos provenientes do petróleo? Olha, existe uma preocupação muito grande, porque todos nós sabemos que o petróleo ele tem limite. Apesar de cada vez estar descobrindo uma reserva maior no Espírito Santo, se olhar o que nós tínhamos de reserva há 5 anos que nós temos hoje, cresceu muito esse potencial, mas tem limite. Então, nós temos que pensar em agregar valor a essa indústria que está ao redor, desenvolver, capacitar mais. Nós temos essa situação no Mar do Norte, onde já perceberam, já começou a acontecer o declínio da produção, só que hoje eles são exportadores de tecnologia de petróleo para o mundo. Então, o que nós precisamos de fazer no Espírito Santo é qualificar empresas e profissionais na prestação de serviço para a indústria do petróleo e sermos depois um fornecedor mundial de tecnologia, de conhecimento. Então, não podemos também somente trazer empresas de fora e não desenvolver locais. Tem todo esse cuidado, desde a formação da mão de obra quanto das empresas. Mas, além disso, precisamos também de não somente extrair o petróleo e exportar o gás e exportar do Estado. Nós precisamos preencher melhor essa cadeia produtiva. O que você pode fazer mais com gás? O que você pode fazer mais do petróleo? Que indústria química que você pode instalar? Então, nós também não podemos ser apenas um ponto de passagem. Produz e vai embora. Tem que começar a ver toda essa cadeia que tem, que é muito grande, e é um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento, a SEDETUR, já vem fazendo, já vem trabalhando num projeto, junto com o Espírito Santo em Ação, Petrobras, enfim, todo esse grupo de instituições envolvidas está se fazendo um planejamento que pode ser desenvolvido no Espírito Santo. Em relação às fontes alternativas de energia, como o projeto pretende desenvolver essa área? Olha, aí nós temos hoje a questão do gás, que é um negócio que já está forte, mas que ainda é um campo enorme para crescer. Nós temos aí como energia o álcool, que nós já temos também, já é uma tecnologia, já tem as indústrias instaladas no Estado e temos como ampliar mais essa produção e melhorar a logística de exportação também, é uma grande oportunidade. E outras, eu acho que, e também aproveitar melhor, como eu disse anteriormente, o que já tem aqui de combustível, de produção bruta, né? Transformar isso em processamento aqui também para atender. Como o Espírito Santo 2025 pretende alcançar um padrão elevado de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo? Olha, o primeiro dele, a gente falou, é cuidar do desenvolvimento humano, né? Cuidar das pessoas aqui, através de uma boa base educacional, formar para essa mão de obra
que o mercado hoje está precisando, porque senão nós vamos ter aqui vagas de emprego sendo preenchidas por pessoas de fora e continuar as pessoas locais desempregadas. Então, acho que nós temos que, toda nessa questão, desde a educação básica a profissional, está cuidando desse desenvolvimento. Nós temos que ter o capital social e uma melhora na qualidade das instituições capixabas também. Outra coisa importante é a infraestrutura do Estado. O Espírito Santo, ele tem hoje uma oportunidade fantástica com todo esse litoral, são mais de 400 quilômetros de costa, onde nós temos de frente para a Europa, onde nós podemos ser um grande ponto de chegada e saída, e nós não estamos explorando toda essa capacidade, lutando com uma série de gargalos. Então, nós entendemos que a logística, porque quando nós falamos em desenvolvimento, se nós falamos em desenvolvimento econômico, desenvolvimento das pessoas, para isso acontecer também, nós precisamos de ter uma infraestrutura logística no Estado. BRs duplicadas, abertura de novas estradas, portos que estão aí para ser desenvolvido, a própria infraestrutura dos portos atuais ser melhorada para poder ter acesso a outros navios aqui. Então, nós temos aí tanto o desenvolvimento nesse aspecto da logística, que é um ponto importante, nós podemos ser muito competitivos se você levar em consideração que o Espírito Santo, quando você passa um compasso aí a 1.000 quilômetros, nós temos uma expressiva parte da população morando nesse entorno do Espírito Santo. Mas eu acho que um dos pontos hoje que nós estamos passando também muito importante, que tem que ser resolvido, isso você vai resolver através de um trabalho de educação forte, é a questão da violência. Você não vai resolver isso com cadeia e prendendo, você tem que criar oportunidade, educação e preparar essas pessoas. Então, esse é um trabalho forte. Um outro ponto também que a gente precisa de cuidar no Estado é a parte de saneamento básico, que você vai melhorar a qualidade da saúde. Consequentemente, você melhorando a qualidade da saúde, você melhora a condição de acesso dessas pessoas às oportunidades também existentes. De acordo com o plano, quais são os setores com maior desenvolvimento? Olha, tem setores que já estão bem encaminhados. Se você olhar a questão da siderurgia no Estado, a questão do petróleo, tem situações que a própria economia ou o peso das empresas que estão por trás irão dar encaminhamento. Então, aquilo que está dependendo da iniciativa privada está indo bem. Você tem aí a parte também de celulose, quer dizer, você tem uma parte da economia que ela está caminhando, você tem hoje financiamentos também, tanto capital interno através do BNDES quanto da capital externo, que pode tocar isso aí. Depois nós temos essa questão da infraestrutura, que depende muito de recursos. Principalmente o que mais preocupa são os recursos federais, dado todo um trâmite complicado que tem para esse recurso. Às vezes você tem o recurso separado, aí você não tem projeto, outro momento você tem o recurso, tem projeto, mas o Tribunal de Contas da União, o TCU, não liberou o recurso por alguma razão que ele não concordou. Mas, felizmente, o Estado, pelo menos no Espírito Santo, ele já apresenta uma situação diferente, com a sobra de caixa, com equilíbrio, saímos daquela penúria que nós estávamos e com grandes possibilidades de entrar recursos do petróleo também, dos royalties para os estados e municípios. Então, nós temos essa situação aí que indica, e através de um planejamento, tendo recursos, com bom planejamento, nós podemos dar toda essa organização que precisa para que a gente possa realizar esse projeto 2025. O ES 2025 conta com alguma parceria? Olha, ele primeiro teve a parceria da Petrobras, que bancou, que custeou esse projeto. Hoje, agora já foi feito, no segundo momento, uma parceria entre a Secretaria de Planejamento com o Espírito Santo em Ação, de uma forma que haja uma cooperação para o monitoramento da implantação de tudo isso que foi planejado. Para que não fique isso aqui um documento muito bonito, muito bem guardado. Ele terá um monitoramento da iniciativa privada, uma parceria da iniciativa privada com a iniciativa pública, onde essas duas instituições estarão acompanhando, dando transparência, isso aí, dando informação, e essa instituição ela será
não só uma guardiã, mas uma fiscalizadora, e ao mesmo tempo também ela estará interagindo também, não é só cobrar. No caso da logística mesmo, já estamos assinando um convênio com a Secretaria de Planejamento para que a gente possa estar contratando uma empresa de planejamento para desenvolver o plano estratégico logístico para o Espírito Santo nos próximos 20 anos. Foi feito um pequeno desenho dele, foi feito já o que precisamos de fazer está aqui, já está contemplado. Agora já estamos fazendo um convênio para que a gente possa desenvolver e transformar isso em projetos. Então, realmente é uma parceria interessante, muito rica. Eu tenho certeza que só pelo fato disso aqui não ser um plano de um governador, não ser um plano de um governo, mas sim é um plano para o Espírito Santo nos próximos 20 anos, eu acho que só esse conceito ele já dá uma riqueza muito grande e uma consistência muito grande para o ES 2025. Você falou de plano de governo. O projeto está afiliado ao governo? Tá, ele é um projeto veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é um plano desse governo. Ele não é um planejamento do governo Paulo Artung ou do governo que vai dos próximos 4 anos. Ele é um planejamento para o Estado do Espírito Santo nos próximos 20 anos. Claro que pode chegar um governante e rasgar isso tudo, mas ele não será o bastante inteligente e vai ser muito cobrado por isso. Então, acho que nós temos aqui metas de longo prazo, projetos de longo prazo e toda essa estratégia desenhada. E o que torna muito mais confortável para um governador trabalhar. Porque o mais difícil hoje é você ter projetos, você ter planos. A partir do momento que chega um governante que já tem isso, nós tivemos ontem a oportunidade de ver uma pessoa candidata à presidência da República comentar que não precisa de plano de governo, é só cumprir a Constituição. Isso é uma asneira muito grande que se fala. Você tem que ter planos. Quem não tem rumo, quem não tem meta, não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que a partir do momento que já tivemos 4 anos de bom governo, quando era uma questão de incêndio, de apagar incêndio e de poder tocar de uma forma que não sabia nem o que ia fazer, na verdade, quando começou a sobrar recursos, não tinha os projetos. A partir do momento que você passa a ter possibilidade de recursos e que você passa a ter projetos, ter metas, tem tudo uma estrutura montada, isso aqui eu diria que para qualquer governante, isso aqui não tem coisa melhor. Você monta, inclusive, até o secretariado vai ser montado em cima disso aqui. Hoje, para ser um secretário, ele tem que entender, ele tem que concordar com isso, tem que comprar essa ideia. Então, é um comprometimento geral do governo completo, de todos os seus secretários, todas essas pessoas que trabalham no governo do Estado, junto com toda a sociedade. Então, é um plano muito maior. Como o projeto pode ajudar a área social do nosso Estado? Primeiro, com educação, disparado, que é um dos projetos aqui. Um deles, por exemplo, é chegar até, se não me engano, mais 7 ou 8 anos, que você consiga chegar a 100% da população, que você tenha até 2015, que você eleve o nível de educação no mínimo até os 12 anos de idade. Quer dizer, você tenha todas as pessoas, pelo menos até os 12, que passou pela escola. Então já é um avanço, principalmente para aquelas instâncias maiores. E é ter 100% das pessoas estudando no Estado. Esse é um ponto, cuidar dessa educação básica e fortalecer também as outras instituições para que você aumente o nível de graduação, de pós-graduação. Número 1 é esse, é o que a gente tem como projeto aqui, desenvolvimento do capital humano. Você não vai desenvolver nenhuma região se você não desenvolver capital humano. Então esse é o projeto, das 11 metas, é a primeira meta que vem estampada. É o que a gente vai dar mais atenção. Depois você tem a inclusão social, é dar oportunidade a essas pessoas de trabalharem, de produzir. Eu acho que nós estamos passando um momento, eu acho que a iniciativa foi válida, hoje você tem que cuidar da alimentação, de fazer o que está sendo feito, a gente não é contra isso, mas eu acho que é muito melhor se educar, dar oportunidade para cada um produzir e comprar aquilo que é necessário para ele. Então essa fase que nós estamos passando ela tem que fazer a transposição disso aí para um novo momento no Estado e no Brasil. Que a partir do momento que você transforma isso aqui de exemplo também, nós vamos começar a transformar o Espírito Santo num benchmark para o Brasil.
Não estamos pensando pequeno. A gente pensa com o estado que você tem aí menos de 3% da população, a gente quer ser a 5ª economia do país. Então, para isso, você tem que cuidar das pessoas, haver uma inclusão social e, consequentemente, uma redução da violência que vem nisso aí. Então, transformar o Estado todo uniforme em oportunidade, que as pessoas não tenham necessidade de vir para Vitória para estudar ou para trabalhar, que eles possam estar nas regiões dele, ter esse desenvolvimento interiorizado. Então, formar uma rede de cidades também é importante, que você tem toda o próprio Espírito Santo em Ação tem como proposta ter as redes, ter essas ONG rebatidas para que tenha todos envolvidos nesse mesmo pensamento em todo o Estado. Então, é um trabalho maior, não é só pensar em desenvolver o petróleo, ou desenvolver isso, não. O pensamento é de uma forma homogênea para todo o Estado. Muito obrigado, senhor, pela presença. O Mídia vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com o diretor-geral da FAESA e membro do Conselho Operacional do Espírito Santo em Ação, Alexandre Teodoro. Continue com a gente. Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz que honra a tradição musical do Espírito Santo. O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos, se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que, pelas mãos desses 3 talentos, podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. O Mídia está de volta. Continuamos nossa conversa sobre o projeto ES 2025. Nos estúdios, o membro do Conselho Operacional do Espírito Santo em Ação e diretor-geral da FAESA, Alexandre Teodoro. Seja bem-vindo. Como o projeto Espírito Santo 2025 vai contribuir para a melhoria da educação no nosso estado? O projeto 2025 é um projeto que contempla a questão da educação, que é a formação de recursos humanos, contempla a área ambiental, contempla a imagem do Espírito Santo e contempla também a questão dos empresários, ou seja, das grandes empresas que estão se instalando. Na questão da educação, todas essas outras etapas e todas essas frentes só poderão acontecer se estivermos com a educação à frente. Ou seja, o desenvolvimento humano é a base de todo esse plano 2025 e toda a base do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Se isso não ocorrer, nós teremos algo parecido com o que tivemos aqui há 20 e poucos anos atrás, quando o Estado passou pelo seu segundo ciclo de desenvolvimento. Foi quando a instalação da CST, da Aracruz e dessas grandes indústrias, onde nós tivemos várias pessoas participando da instalação e desse momento de desenvolvimento, e depois essas pessoas ficaram de fora, gerando os bolsões de pobreza que nós temos hoje no Estado. Quais são as suas metas em relação à economia para que esse projeto se torne uma realidade até 2025? Ele precisa ter o envolvimento de toda a sociedade. E isso, toda a sociedade civil organizada tem que estar presente. Nós temos as instituições como um todo tem que estar presente para que esse projeto possa avançar. Se isso não ocorrer, o 2025 vai ser só um instrumento, um papel criado agora e sem nenhuma importância. Quais os planos do projeto para a área do meio ambiente? O meio ambiente talvez seja, assim como a educação, ele passa também para uma preocupação muito grande. Olha só, se tem o momento passa o terceiro ciclo de desenvolvimento, é assim que o Estado está sendo pensado ou sendo discutido pelos economistas, né? E se isso e todas as empresas que estão se instalando ou duplicando a sua planta, as empresas que aí estão e as que estão chegando, tem a questão ambiental. O que nós estamos falando de planta? Estamos falando da duplicação da Samarco, estamos falando da duplicação da Aracruz,
estamos na expansão da Aracruz, expansão da CST, da Vale, estamos falando em petróleo e gás. Todas essas empresas têm um impacto ambiental muito forte. Se o meio ambiente não for tratado adequadamente, se nós não tivermos cuidado com isso, nós teremos grandes problemas no futuro do nosso Estado. Na visão do senhor, como o projeto pode contribuir para a erradicação da pobreza em nosso Estado? Só com a educação. O Estado passa hoje, com esse ciclo de desenvolvimento, ele passa com uma visão muito forte, um espaço muito forte de emprego. Muitos empregos estão sendo gerados em função disso. Se nós tivermos a educação ao lado dessa questão, formando, capacitando e preparando, nós teremos o capixaba participando ativamente desse processo. Se o capixaba não participar, nós teremos pobreza muito forte dentro do Estado, ou seja, a ampliação vai ser muito grande. Alexandre, como está sendo feita a divulgação do plano? A divulgação do plano, o plano foi lançado agora em junho desse ano. Daqui para frente, nós temos a divulgação sendo feita pelos alguns atores, pelo Espírito Santo, tem feito palestras dos membros que conhecem o plano, tem feito palestras dessas áreas. O próprio governo do Estado, por meio das secretarias, tem feito palestras fazendo uma sensibilização. Mas só isso não basta. Cada área dessa, cada setor, cada envolvimento desse, porque ele fala do Estado do Espírito Santo para daqui a 20 anos. Mas não é só a Grande Vitória, é o interior do Estado como um todo, tem a questão das fronteiras, porque não adianta ter um Estado bem organizado se as fronteiras não forem resolvidas, ou seja, os vizinhos, os estados vizinhos não forem tratados e os acordos precisam acontecer de tal forma que as pessoas fiquem nesses estados vizinhos, não migrem para cá. Então, esse trabalho tem que ser um trabalho de todos os capixabas, de todas as pessoas que vivem aqui para a divulgação do plano. Mas tem que ser um querer desse Estado. Uma frase importante que se coloca nessa questão do Estado do Espírito Santo é a seguinte: o desenvolvimento do Estado já foi contratado, não tem mais volta. Nós precisamos agora ter consciência de que precisamos preparar o Estado para não acontecer uma coisa muito ruim no futuro, porque a exploração de todas esses potenciais sem o desenvolvimento social bem trabalhado junto com essa questão econômica. Como o Espírito Santo 2025 pretende mobilizar a população sobre a sua importância? Por setor. É pegar dentro das universidades, precisamos jogar isso nas salas de aula. É preciso que hoje o aluno que se encontra no primeiro período de um determinado curso, seja ele qual for, e no último período, de ponta a ponta, dizendo aos universitários, dizendo às pessoas que vão fazer esse Estado nos próximos 20 anos acontecer, da importância de se pensar um Estado autossustentável, um Estado com responsabilidade. Como criar as condições necessárias para o desenvolvimento do nosso Estado? O desenvolvimento já está aí. A base, como eu disse, já está contratado. As condições, elas são todas favoráveis. O Estado passa com uma questão no desenvolvimento econômico, já está iniciado. O grande problema está na questão social. Precisamos ajustar a questão da educação, a questão da saúde, a questão da segurança pública. Essas coisas precisam ser tratadas. E a única forma disso acontecer é envolvendo todos nós. O Espírito Santo é visto hoje como o patinho feio do Sudeste. Como o plano pode melhorar essa imagem do nosso Estado? Na questão social. O patinho feio, eu discordo um pouco. O patinho feio só na questão social. Nós estamos muito feios mesmo na questão da segurança. Né? Saímos no ranking, aí, o primeiro ou segundo Estado mais violento do país. Mas a gente precisa tratar esse assunto, tratar essa questão. Na questão econômica, se o país der qualquer balançada na questão do seu desenvolvimento econômico, no Estado do Espírito Santo, nós vamos avançar e vamos avançar muito bem. O nosso problema feio, né, ela está colocada na questão social. Então, o enfoque daqui para frente tem que ser no social, tem que ser educação, tem que ser segurança pública, tem que ser saúde. Qual a visão, de uma forma geral, qual a visão do senhor do Espírito Santo hoje? Eu diria, e tenho dito dentro dessa instituição que dirijo e dentro dos órgãos onde eu atuo, que esse é um grande momento do Estado. As oportunidades todas estão colocadas aí. Tenho dito para os alunos dessa instituição o seguinte, toda vez que tem oportunidade, que eles estão em condições de formar e se colocar no mercado, tanto como empregados, como empregadores, ou seja, empreendendo e tendo seu próprio negócio.
tendo em vista a quantidade de oportunidades que aí está. Então, essa é a minha visão desse cenário que nós temos aí. Mas tenho também alertado com a preocupação que gira esse desenvolvimento, repetindo o que eu já falei, a preocupação com o meio ambiente. A questão do meio ambiente é muito séria e nós temos aí uma responsabilidade muito grande. Alexandre, em relação ao petróleo, como o plano pretende contribuir para a gestão dos recursos provenientes desta área? O que nós temos visto até então na questão do petróleo é o seguinte: no país, a cada 10 tentativas de furar um poço de petróleo, isso é o cenário nacional, apenas 2 se acertam em termos de encontrar petróleo. No nosso estado, a cada 10 tentativas, 9 se acertam. Então, a questão do petróleo já está acontecendo, e quando a gente lê e vê petróleo, a gente lê Petrobras. Mas, na verdade, nós temos mais ou menos umas 12 empresas estrangeiras chegando junto ao Estado, vindo para o Estado nessa questão do petróleo. Então, o petróleo vai acontecer, são 20 anos de prospecção e ela vai acontecer independente de nós queremos ou não, porque isso está contratado, os acordos estão aí, a prospecção está acontecendo, o petróleo está jorrando, o gás está aparecendo e essas coisas estão acontecendo. Qual é o dividendo que o Estado tem com isso e sempre ganha com isso? Primeiro que nós temos várias empresas participando de forma indireta disso como prestadores, ou até mesmo de forma direta como prestador de serviço dessas empresas que estão trabalhando com petróleo e gás. Isso vai gerando uma série de outras empresas e assim você tem uma cadeia produtiva e, como eu disse, aí acontecem as oportunidades. Mas isso está acontecendo. Outra oportunidade que nós temos em relação ao petróleo e gás está ligado aos royalties. Você tem o Estado recebendo royalties, o Estado passa a receber um volume muito grande de dinheiro, agora ele cria o fundo de desenvolvimento dos municípios, ou seja, os municípios que não recebem royalties direto, eles estão recebendo royalties por esse fundo com uma participação. Então, as coisas vão acontecendo e a gente espera que os municípios, que o Estado, né, os gestores desses municípios e o próprio governo do Estado tenham clareza como usar esse dinheiro em benefício da população nessa visão mais social, onde, conforme você colocou, o Espírito Santo pode sair desse cenário feio para um cenário, para um Estado bem promissor e bem bonito. É assim que eu penso, é assim que eu acredito, é assim que eu trabalho no nosso Estado, com essa visão de desenvolvimento, um Estado numa visão autossustentável, que tenha preocupação com as futuras gerações. Ainda em relação ao petróleo, como a gente fugir, né, dessa situação, como o caso de Campos, e Vitória não se transformar como essa cidade, que tem um número grande de petróleo, mas não tem um desenvolvimento adequado a essa imagem? A nossa sorte, você falou em Campos, Macaé, por aí afora, a nossa sorte é que nós não somos só petróleo e gás. Nós temos muito mais do que petróleo e gás. Eu falei das grandes empresas que estão se colocando aqui, né? Eu falei da Samarco duplicando, da Aracruz, da CST. Eu não falei do agronegócio, mas o agronegócio nosso é muito forte. As nossas exportações, granito e mármore, toda a agricultura familiar. Ou seja, nós estamos num momento ímpar de desenvolvimento. Então, nós não só vivemos com petróleo e gás. Então, o petróleo e gás é uma cadeia produtiva, continua na sua trajetória e as outras coisas acontecem em torno disso. E isso acontecendo, automaticamente nós não ficamos dependentes e não vamos ser, certamente, não vai acontecer conosco o que aconteceu com essas cidades que cresceram, se desenvolveram, mas na questão do petróleo e gás, que não é um bom exemplo para o nosso Estado. Como o projeto pretende desenvolver fontes alternativas de energia? As energias que estão pensadas nessa relação, basicamente, passa pela questão do gás, né, e do petróleo. Petróleo e gás, e agora, principalmente com a crise da Bolívia, né, com o Evo Morales fechando lá a torneira, não quer que a gente tome conta do que é nosso, e aquela confusão que lá está, nós passamos a ter no nosso estado uma grande produção de gás, e isso gerando novo desenvolvimento. Então, essa é uma possibilidade de energia que a gente tem hoje, independente da tradicional que a gente tem aí. Quais são as principais dificuldades que o plano vai encarar para ser posto em prática? O envolvimento da sociedade capixaba como um todo. Esse é o maior desafio, a sociedade entender que esse plano é dela, não é um plano de governo, porque nós estamos falando de 20 anos, esse governo
que aí termina o seu mandato agora no final do ano, entra um outro governo, que pode ser esse reeleito ou não, mas entra um outro governo, e aí nós temos mais 8 anos, se for reeleito esse próximo ou não. Ou seja, não é um plano de governo, tem que ser um plano da sociedade. A sociedade precisa entender o que está acontecendo e abraçar isso como uma visão de futuro para que nós tenhamos o cuidado com esse Estado na questão do seu desenvolvimento. Como solucionar essa dificuldade? Participando, dividindo esse plano, entregando as pessoas certas para a sua divulgação, trazendo pessoas certas para esse processo, trazendo a sociedade, indo aos bairros, indo lá na base da sociedade, mostrando como tem que ser feito, recebendo as críticas muito bem, porque ele não é um plano acabado. Ele não pode ser colocado, nenhum planejamento estratégico ele é acabado, ele tem as suas variáveis e precisa ser considerado, ou seja, levar isso lá na base, ter a base criticando isso voltando e norteando o seu trabalho. Na sua opinião, de quais fatores depende o sucesso do Espírito Santo 2025? O sucesso do projeto Espírito Santo 2025, repito, ele está na questão da sociedade participar, entendendo como ele acontece, por que ele está pensado dessa forma, validado por todo o segmento da sociedade, governos, sociedade civil organizada, entidades de classe, enfim, todos participando ativamente desse processo. Você disse anteriormente que a área social é uma área crítica do nosso Estado. Como o projeto pretende desenvolver essa área? Ele tem que ter, inicialmente, investimentos diretos, como está previsto, mas muito investimento. Educação, saúde e segurança pública, principalmente. Então, são as 3 áreas que precisam de investimento, e não é pouco, é muito. Ajustar essas questões, tratar essas questões é prioridade no 2025. A questão do desenvolvimento humano, saúde e segurança pública. O Mídia fica por aqui. No programa de hoje conhecemos um pouco mais sobre o projeto de desenvolvimento para o futuro do Espírito Santo, ES 2025, criado pelo movimento Espírito Santo em Ação. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para nós. Nosso e-mail é programamídia@yahoo.com.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do Estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação,
Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo.
A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Comunicação. Ato, efeito ou meio de comunicar. Participação. Informação. Convivência. Lugar de passagem de um ponto para o outro. Comunhão. As coisas acontecem mais ou menos assim. Tudo nasce quando se discutem ideias. Quebra a cabeça, pensa, raciocina, entra-se quase em desespero. Mas sim, descobri, já sei, vai dar certo, vai ficar bom. Aí se resolve de que jeito a informação deve voar. Do papel elas pegam uma carona, pode ser nas ondas do rádio, da TV, internet, ou ficar mesmo no papel, das revistas, jornais e do que mais a gente imaginar. Legal, estamos nos comunicando. Mas peraí, onde a gente faz tudo isso? No mercado de trabalho? Não, na faculdade. Pelo menos aqui na FAESA. Aqui tem TV? Tem. Aqui tem rádio? Tem. Aqui tem jornal? Tem. Tem agência de publicidade? Tá bom, já entendi. Bom, mas o mais legal de tudo isso é que os alunos do primeiro ao último período podem participar de todos esses projetos. Ou se quiser, não. Ainda assim, ele vai ter tudinho na sala de aula mesmo, já que a estrutura curricular de comunicação da FAESA trabalha em sintonia entre o prático e o teórico. Peraí, vou explicar melhor, bem devagarzinho. Sabe aquelas matérias que a gente acha que são muito chatas? Não são, não. Aqui a gente estuda história da arte, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia. Ai, que tanto ia. Mas é legal. Essas disciplinas fazem com que a gente conheça um pouquinho melhor desse mundo redondo que a gente vive. E, portanto, ajuda a gente a se comunicar melhor. E para se comunicar, a gente tem disciplinas onde se aprende a trabalhar com rádio, televisão, jornal, revista. E também a fazer propaganda, criar estratégias, planejar e desenvolver campanhas publicitárias. Deu para entender agora? Legal. Então, em frente. Bom, retomando. Comunicação, ato ou efeito de comunicar. Participação, convivência, comunhão. Participação. Para fazer esse negócio aí de participar, é preciso ter coragem. Coragem de abrir um livro, de ler jornais, revistas, de enfrentar o papel em branco. Coragem para estar atrás e na frente das câmeras. Ninguém aprende só olhando. Cara de sono não dá, né? Já que ninguém é de ferro e esse negócio todas as vezes cansa, a gente tem aqui um monte de gente para ajudar. Os professores, em sua maioria, trabalham ou já trabalharam durante anos a fio nos mais variados veículos de comunicação e agências de publicidade. Além disso, todos estudam e são especialistas, mestres ou doutores em suas áreas. Então, dá ou não dá vontade de vir estudar aqui com a gente? E o bom é que depois de estudar na FAESA, o mercado de trabalho te espera. Quem já passou por aqui, tá lá, ó, nas rádios, TVs, agências de publicidade. E o bom é que nessa área as possibilidades são muitas. Toda empresa pública ou privada que se preze tem que ter um de nós por perto. E muitos ainda trabalham sem patrão. São aqueles caras que mal saíram da faculdade e já abriram suas próprias empresas. São produtores, agências de assessoria de comunicação, estúdios de fotografia. Pois é, sacou? Aqui a gente manda ver. Na FAESA você caminha forte rumo ao futuro. E aí, vai ficar aí sentado? Tá esperando o quê? Vem?